Online. Uma boa noite para você que começa agora a nos assistir a programação da Igreja Batista Regular Ebenezer. Sejam bem-vindos todos que estão nos acompanhando, seja você aqui de Rio Branco, seja congregado dessa igreja, seja aqui de Rio Branco, seja do Acre, seja do Brasil ou quem sabe de fora. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui conosco. E também muito obrigado aos irmãos que estão presentes hoje à noite e que vieram à casa de Deus para assistir, vieram à casa do Senhor. Eu sempre peço que deixem os últimos bancos para os visitantes, para que eles cheguem e se sintam à vontade e não tenham que vir para frente da igreja, tá certo? Exceto pessoas tão grávidas, que aí já é uma questão também de locomoção, tá bom? Mas os que podem vir mais à frente, é bom para deixar aos visitantes essa oportunidade. Deixem lá atrás para as irmãs que estão grávidas, para os visitantes, para que eles possam sentir mais à vontade. Meus queridos irmãos, nós vamos começar cantando ao Senhor. E você que tem o programa, recebeu o programa, nós continuamos falando sobre o serviço de Deus. Nós queremos convidar você a cantar conosco primeiro o hino 451, 451, Ceifeiros da Seara Santa, 451. Todos estão aí com o material, então vamos cantar 451. Cantemos. Ceifeiros da Seara Santa, sois poucos, débeis sois, porém é forte o vosso mestre. Avante, avante, pois os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga, como águias voarão. Cansados, tristes, sem alento, deixai de lamentar, por vós está Jesus o Mestre, porque desanimar? Os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga, como águias voarão. Jesus está conosco sempre, na luta contra o mal. Coragem, pois, irmãos, avante na obra igual. Os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, e sem fadiga, como águias voarão.
Graças a Deus, diz o nosso hino, o seu refrão diz: os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadigas, como águias voarão. Essa última parte é baseado em Isaías capítulo 40, verso 31. Lembrando aos irmãos que estão nos assistindo online, você pode enviar o seu pedido e a irmã Melanie, que está hoje aqui conosco, vai anotar o seu pedido. Meus queridos irmãos, vamos continuar cantando ao Senhor e vamos cantar o hino de número 422, Trabalho Cristão, 422. Cantemos juntos. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, como mestre seguindo o caminho, com o seu bom conselho, vigor renovar, e fazer prontamente o que Cristo mandar, no labor com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz o Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar do Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá no céu, na mansão dos fiéis, descanso será. Salvação pela graça nos dá, no labor com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Glória a Deus. Diz, no labor com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que venha o nosso Salvador, até que venha o Redentor. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias para Romanos capítulo 12, dos versos 3 ao 8, e eu gostaria, se alguém tem a versão NVI, me emprestasse, porque eu ia fazer uma cópia, ou então pode ser até mesmo pelo celular, porque eu quero ler a tradução da NVI, ela para mim traduz muito bem esse texto, conseguiram captar. Então se alguém tiver a NVI, puder me emprestar, os meus dois celulares estão sendo usados, por isso que eu não estou... Vai ter que ser aqui no primeiro banco mesmo, Socorro. Muito bom, bem isso. É no primeiro banco, não é? Hoje vocês estão bem pertinho de mim. Não se preocupe que eu não vou contaminar vocês não, tá bom? Meus queridos irmãos, brincadeiras à parte, graças a Deus estamos seguros no Senhor. Você fica aqui mesmo, meu filho, enquanto nós fazemos a leitura, que aí eu vou aproveitar e fazer a oração e você pode devolver. Não sei se você viu, mas acabou de passar um besouro.
Vamos lá. Diz assim, Romanos capítulo 12, do verso 3 até ao verso 8. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que nos exorta a fazermos o melhor para o Senhor com o que temos. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, meu filho. Meus queridos, vocês devem já ter percebido que algumas quintas-feiras eu tenho trazido para vocês assuntos sobre o serviço cristão, o servir a igreja, e não é à toa. Primeiro, já incentivando a igreja a pensar no serviço que Deus quer que você faça para 2021, e outra também para você começar a pensar sobre sua vida com Deus em todas as áreas da vida, como serviço geral. Mas obviamente essas mensagens têm procurado trazer você principalmente para o serviço na igreja local. Eu gostaria de só relembrar, voltando aqui o nosso texto, que no caso, Romanos capítulo 12 começa dizendo e desafiando a nossa vida, dizendo que, levando em consideração a graça que nos foi dada, levando em consideração que Jesus Cristo morreu por nós, levando em consideração que Jesus Cristo entregou a sua vida por nós, o mínimo que se espera de um crente em Cristo Jesus é que ele faça o mesmo pelo Senhor. É o lógico, é o óbvio, é isso que esse texto está dizendo. E ele diz que nós não devemos conformar, nós não devemos tomar a forma do nosso pensamento à forma do mundo. Pelo contrário, nós devemos ir buscando a transformação, a renovação da nossa mente, através de uma metamorfose, como se fôssemos uma lagarta para uma borboleta, e através disso nós irmos largando pensamentos que são próprios das pessoas que não conhecem Jesus, para um pensamento concernente de acordo com a pessoa de Cristo Jesus. E ele vai dar um exemplo agora sobre o uso dos dons. O pensamento que muitas pessoas têm é que aparece, é justamente de acharem-se importantes pelas dádivas que foram lhes dadas. Lembra que semana passada nós abordamos esse assunto com base em Mateus capítulo 25, do verso 14 até o verso 31, e nós vimos imediatamente que essa é uma burrice de qualquer pessoa achar que o seu dom é algo dele. Pelo contrário, são dádivas de Deus que foram cedidas em comodato. Nós apenas estamos administrando, mas o dono é Deus. Mas nesse texto, Paulo vai advertir contra um problema que acontece no meio da igreja, entre crentes, porque a gente tem que entender que isso é um pensamento que estava acontecendo na igreja de Roma. Não é que Paulo estava supondo que poderia acontecer. Quando você vê o apóstolo repreendendo, os escritores do Novo Testamento repreendendo uma situação, é porque aquela situação estava acontecendo naquela igreja e precisava ser advertido, precisava ser corrigido. Então, alguns irmãos, ou vários irmãos naquela igreja, vamos dizer assim, tinham dons, mas alguns desses irmãos começaram a achar que esses dons que eles tinham lhe faziam mais importante do que outras pessoas. Mas isso não é difícil de nós entendermos, porque é assim que o mundo trata pessoas que têm dons especiais. Assim é que o mundo trata pessoas que têm habilidades especiais.
E essas pessoas com o tempo passam a achar que elas são a atração daquele momento ou daquela situação. Vamos tomar aqui, por exemplo, o mundo do esporte, principalmente o mundo futebolístico, não é? Quando eu vou aqui pegar um personagem que a maioria dos que acompanham a esporte sabem, o Neymar, por exemplo. O Neymar, vocês sabem que ele saiu do Santos para o Barcelona. Num determinado momento da sua carreira, ele resolveu sair do Barcelona para ir para o PSG, o Paris Saint-Germain. E um dos comentários feitos em cima disso é que ele estava mudando porque ele nunca seria a estrela no Barcelona, ele sempre seria um terceiro ou quarto sob a luz do Messi e sob a luz do próprio Suárez. E ele só iria aparecer se ele então mudasse de time. E foi o que ele fez, para que ele pudesse ser a estrela do time. Tanto é que ele chega naquele outro time, tem outra estrela e cria um problema, não é? Cria um outro problema. Encontrou? Ótimo, tá bom. Graças a Deus já estamos tendo problema de lugar, tá certo? Louvado seja o nome de Deus por isso. Ó, até a família... É o que, Denis, o sobrenome? Santos. A família Santos já veio aqui para frente, né? Então, tem mais gente chegando, tá? Então, Elisu, acho que você vai ter que fazer aquele serviço de indicar onde vai ter que pessoas sentarem, já indicar para eles, tá bom? Ok, vamos lá, continuando. Então, o mundo, ele age de uma forma, da seguinte forma: ele, em geral, as pessoas deste mundo, por conta das suas habilidades, elas acham que elas são mais especiais que outras pessoas. Quando nós aceitamos Cristo, Deus nos dá dons, e muitas vezes Ele nos dá habilidade de nascença, e que eles precisam tornar-se em dons. E aí o que acontece? Com aquele pensamento antigo, nós começamos a achar que essas habilidades dadas por Deus, essas habilidades que foram colocadas por Deus, não é? Deixa eu fazer uma arrumação aqui, eu vou ter que, os irmãos também não vão entender. Felipe, senta aqui do lado da irmã Rosângela, e aí a Ligiane ocupa esse banco que já é familiar ali, tá certo? Que aí já tem o Junho, já tem a turma aí, todo mundo se aperta aqui, tá bom? Aí pronto, resolvemos aí essa questão, obrigado. Continuando, Paulo diz, muitos irmãos vieram, e o que acontece é que eles continuaram com esse pensamento do mundo, e começaram a achar que eles eram importantes mais do que os outros por conta do dom que faziam. Por outro lado, parece que alguns irmãos não tinham dons tão aparentes, tão, digamos assim, que todo mundo falava, e eles achavam-se, poxa, eu não sou igual fulano, não sei como é que... E alguns estavam até parando de fazer. E aqui a gente vai perceber que isso é uma questão da natureza humana, e que nós precisamos mudar a nossa mente sobre o servir a Deus, dentro da igreja e fora dela, e entender por que é que Deus nos deu esses dons. Vamos voltar aqui para o versículo 3, tá bom? Ele diz, olha, porque pela graça que me foi dada. Então Paulo está dizendo, já começa a falar aqui, porque pela graça que me foi dado um dom sem merecimento. Ele já começa a dizer, tudo o que nós recebemos foi dádivas de Deus, é uma dádiva sem merecimento. Então qualquer habilidade que eu ou que você tenha, eu posso dizer sem sombra de dúvidas, nós não temos mérito nenhum nisso. Seja qual for a habilidade que Deus lhe deu, você não tem nenhum mérito nisso. Mas eu estudei, eu me esforcei, E sua inteligência veio de quem? Quem lhe deu sua inteligência? Se você estudou numa escola particular, quem foi que pagou? Foi você sozinho, desde que nasceu, já nasceu trabalhando, ganhando dinheiro e não precisou de ninguém, duvido. Porque eu creio que, a não ser que você já nasceu autoalimentado, é uma palavra que acho que nem existe talvez, você precisou pelo menos de alguém para lhe alimentar, lhe amamentar, para cuidar de você. É por isso que Paulo fala para os irmãos de Corinto, o que você tem que você não recebeu? E se recebeste, por que te glorias?
Em Corinto também tinha esse problema. Então é muito comum para nós, seres humanos pecadores, que precisamos transformar nossa mente, acharmos que os nossos dons são algo que é nosso mesmo, e não uma dádiva de Deus, não algo que Deus deu para nós, não algo que Deus deu para a nossa vida. E aí a gente começa a achar que é algo que as outras pessoas devem nos reverenciar por isso. Paulo diz: não, a graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, né? Mas que pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É interessante porque a NVI diz com equilíbrio, com bom senso. O pensamento não é exagerado. Eu gostei demais dessa tradução da NVI, porque ela diz: tem um pensamento equilibrado. Você deve ter um pensamento equilibrado. E eu estou orando e estou trabalhando, porque assim que acabar o Distintivos Bastregulares, eu quero iniciar uma série de mensagens com o seguinte tema: nem 8 nem 80, buscando uma vida biblicamente equilibrada. Porque nos parece ser uma dificuldade os servos de Deus procurarem uma vida equilibrada. Aqui Paulo está dizendo: há um extremo e outro. Há aquele que acha que é o mais importante, que acha que é o cara por causa dos seus dons, e há aquele que, pronto, porque o dom dele não está em evidência, ele se acha o mais miserável. Eu não vou fazer porque ninguém reconhece, ninguém nem olha para o meu dom, ninguém nem fala nada, ninguém nem me dá um parabéns, ninguém nem dá nem um incentivo. Eu não vou fazer. Paulo diz: nem 8 nem 80. Tenha uma posição equilibrada. Tenha uma posição conforme a fé, conforme a medida do que Deus lhe deu. Porque ele foi dado. A primeira coisa que você tem que entender: foi uma dádiva que Deus lhe deu. E porque ele lhe deu, eu não tenho mérito. Mas porque ele me deu, há uma valorização. Será que você está entendendo esse jogo de palavras que eu estou dizendo para você? Eu não tenho que achar que eu sou mais alguma coisa do que eu sou, porque o que eu tenho me foi dado, certo? Mas eu também não posso achar que eu sou um desprezível, porque Deus me deu, Deus, o soberano do universo, me deu dons. Então Ele me confiou alguma coisa, e isso deve ser levado em consideração. Deus confiou algo para mim, Deus me deu uma oportunidade de servi-lo. Tirando aqui preferência ou depreciação, ou não preferência pelo atual presidente, aqui eu não gostaria que você não colocasse isso em voga, mas digamos que o presidente lhe confiasse para você assumir algo, um cargo, mesmo que não fosse de ministério, mas um cargo importante, como você se sentiria? Tire a questão preferência ou não preferência. Nós normalmente nos sentiríamos honrados, porque a pessoa nos escolheu para fazer tal serviço. Pois mais importante, mais supremo, mais valoroso do que o presidente do Brasil, Estados Unidos, China, Japão, seja de onde for, é o nosso Deus. E Ele nos concedeu dons para servi-lo na sua obra do crescimento do reino de Deus. Então, nem eu devo achar que sou alguma coisa além do que eu sou, porque o que eu recebi é de Deus, nem eu devo achar menos do que eu sou, porque Deus me confiou algo, e por isso há uma importância sim, porque Deus, o soberano do universo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos, me confiou um dom para servi-lo. E isso deve contar, isso deve me alegrar, isso deve me colocar à disposição de Deus. Eu devo pensar com moderação, com bom senso, ter um pensamento equilibrado, ter um pensamento correto. E ele diz: por quê? Porque assim como num corpo temos muitos membros, assim também nós, conquanto muitos, somos um corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então quer dizer, funciona, cada um de nós nesse corpo chamado igreja, funciona com um objetivo. Por exemplo, deixa eu brincar com vocês um pouco.
Eu creio que a maioria de vocês, se não todos aqui, tem a parte do corpo, digamos assim, normal e completo, não é? Mas digamos assim que eu dissesse para vocês: irmãos, a partir de hoje eu quero que vocês joguem fora todas as unhas pequenininhas, todas as unhas do dedo pequeno. A partir de hoje, nossa igreja, ninguém aqui tem mais unha do dedo pequeno, porque não serve de nada, só serve para dar unheira. Não sei se acontece com vocês, de vez em quando que eu não cuido dela lá, ela começa a dar problema, aquela unhazinha pequenininha. Não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece, de vez em quando. Não, ela não serve de nada, só serve para dar gasto na manicure, ou no pedicure, né? No caso é no pé, né? A pedicure. Aí você já economiza pelo menos 10% do pedicure. Você está doido, pastor? Nós precisamos dessa unhazinha bem pequenininha, que quase não aparece, dependendo do dedo, né? Do tamanho do pé, quase não aparece. Diz, não, se é assim, então, né? Por que, irmãos, que não há nenhuma parte do nosso corpo que nós, preferencialmente, normalmente, nós não vamos querer nos desfazer dele, porque faz parte do corpo e para nós é importante no nosso corpo. Muito mais é cada um de vocês, você que está aí sentado, seja criança, seja jovem, viu, Davi? Seja criança, seja jovem, seja adulto, senhor e senhora, todos nós temos a nossa devida importância no corpo de Cristo. Não importa o tamanho que nós nos consideremos, ou do serviço que aparece ou que não aparece, mas todos nós temos a devida importância para o crescimento do reino e para a igreja de Cristo Jesus. Nem eu posso desprezar um irmão, por mais simples que seja o serviço dele na igreja, nem tampouco eu devo me sentir menos do que outros por conta do serviço que eu ocupo na igreja, seja ele qual for, porque todo esse corpo, cada parte dele é extremamente importante. Mas, seguindo adiante, Paulo diz o seguinte: mas cada um exerça de maneira fiel e de maneira dedicada o dom que lhe foi dado. Esse seria o resumo do versículo 6 até o versículo 8, quando ele diz assim: tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, ele repete: se profecia, seja segundo a proporção da fé; se ministério, dediquemos ao ministério; ou que ensina, esmere-se em fazê-lo; ou que exorta, faça com dedicação; ou que contribui com liberalidade; o que preside com diligência; quem exerce misericórdia com alegria. Faça o melhor que você pode com o dom que Deus lhe deu, mas faça, exerça. Esse é o terceiro princípio, a terceira lição que Paulo está dizendo nesse texto. Independente do dom que Deus lhe deu, use-o para a glória de Deus, use-o para o serviço de Deus, use-o para que o nome de Deus seja engrandecido. E aqui vem a terceira lição da mudança de pensamento. Eu não uso quando eu quero, eu não uso se eu quero, eu uso porque me foi dado por Deus e me foi dado para usar, e foi me dado justamente como uma forma de eu glorificar a Deus e de eu oferecer a minha vida como sacrifício ao Senhor. Lembra que ele falou no versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como é que eu faço isso? Uma das formas que eu faço isso é oferecendo a Deus os meus dons para servir a igreja de Deus. Como, pastor? Da maneira que Deus me deu. E ele diz conforme a proporção da fé. Quando diz, por exemplo, profecia, o que ele está dizendo? Seja conforme a proporção da fé. Se, digamos assim, você tem um conhecimento, se você já tem um tempo de
caminhada na fé em Cristo, é claro que isso deve refletir. Se Deus lhe deu mais oportunidades na vida de aprender, isso deve refletir. E ele vai dizendo, se ministério, a palavra aqui, ministério é muito bonito, mas a palavra aqui seria diaconia, servir. Se Deus te chamou para servir, então sirva, comece a servir os irmãos, comece a se colocar à disposição da igreja de Deus para servir. No que eu posso fazer? Como é que eu posso lhe ajudar, irmão? O que eu posso fazer por você? Alguns Deus deu dom de diaconia, são pessoas que se alegram em servir, que são pessoas que têm habilidade para servir, e se Deus lhe deu isso, faça isso, sirva. Agora, se Deus lhe deu o dom de ensinar, ensine. Irmãos, essa é a ideia do original, porque aqui na atualizada, ela tenta criar uma interpretação na tradução, mas o original é exatamente como está na NVI. Se alguém foi chamado para o ministério de diaconia, de servir, sirva. Se alguém recebeu o dom de ensinar, ensine. Se alguém recebeu o dom de exortar, exorte, mas use o dom que Deus lhe deu e faça isso ser útil para a igreja de Deus. Ele diz o que contribui, e aqui a ideia não é apenas dar dinheiro, mas é uma pessoa, eu já conheci várias pessoas, irmãos, que têm um amor em contribuir. E aí não é só campanha, não é só dízimo, não é só aquela oferta de campanha, são pessoas que não sabem ver a necessidade de alguém nessa área de finanças e não ir lá e ajudar, e fazem isso com a maior alegria, e fazem isso sendo, às vezes, como diz até 2 Coríntios capítulo 8, até em profunda pobreza fazem isso, porque não é uma questão de quanto tem no seu bolso, mas é do seu coração, é um dom que Deus lhe deu. Por último, ele diz aqui, aquele que preside aqui é aquela pessoa que tem o dom de visitar, de ver como as pessoas estão, de ver realmente, digamos assim, de tentar ajudar as pessoas, de ver como elas estão. Ele diz, faça isso com dedicação, com diligência. E aquele que é uma pessoa que exerce misericórdia, que está muito ligado aqui com essa ideia de presidir, mas também ele destacou aqui com uma questão de um dom, faça isso com alegria. Isso é, misericórdia é aquela pessoa que recebe uma afronta, ou recebe sempre situações ruins, mas ela sabe dispensar o castigo, sabe dispensar o horror que deveria ser dado àquela situação, mas ela diz, não, eu vou exercer misericórdia. Mas ele diz, faça isso com alegria. O fato vou só dar um exemplo aqui, de alguém que eu conheço. Alguém prestou um dinheiro para outra pessoa, e essa pessoa não lhe devolveu esse dinheiro. Ela disse, eu deixo isso com Deus, e eu estou bem, eu estou feliz, porque de alguma forma eu ajudei essa pessoa, o resto é com ela e Deus. Então, isso é ser misericordioso, mas com alegria. Quer dizer, não é como aquele, eu entreguei porque não tem jeito mesmo, né? E aí acaba tendo um coração amargurado. Não, é alguém que exerce misericórdia, mas continua alegre no Senhor. Precisou, tem esse dom, tem essa dádiva dada por Deus. Mas o que Paulo está dizendo, Deus concedeu variados dons para que a igreja cresça, para que a igreja seja edificada. No entanto, eles devem ser exercidos, eles devem ser usados. Você tem que usar o que Deus lhe deu. E aqui eu preciso abrir um parêntese e voltar a uma observação
aos irmãos que estão me ouvindo, aos irmãos que estão na internet me ouvindo, para deixar bem claro uma coisa que eu tenho também me preocupado com os crentes nos últimos dias. Há um tempo atrás, ou isso acontece não há um tempo atrás, mas isso era mais comum e houve uma pregação contrapondo isso, mas há tempos atrás havia muito a dicotomia de muitos crentes entre a sua igreja, a sua vida religiosa e a sua vida secular, material, cotidiana. Então muitas vezes o crente tinha uma vida aqui dentro, mas lá fora era um horror. Tinha uma vida aqui na igreja e no trabalho era outra. Tinha uma vida aqui na diversão, outra não tinha nada a ver. Então houveram muitas pessoas pregando contra esse estilo de vida, porque eu acompanhei muitas mensagens. E chegou-se então a ter uma máxima de que a vida do crente não tem material espiritual, tudo é espiritual. O grande problema com isso é que alguns, se aproveitando, digamos assim, de brechas que não existem, mas criaram certas brechas, começam a dizer que o seu ministério é lá fora no seu trabalho secular e se ausentam de servir a igreja. E se ausentam de trabalhar na igreja local, porque já estão servindo a Deus no seu trabalho. Isso é uma conversa que Satanás colocou de uma filosofia que não combina e que não é o que a Bíblia ensina. Todos nós temos que ser bons empregados no mundo lá fora, bons estudantes no mundo lá fora, bons amigos no mundo lá fora, bons vizinhos no mundo lá fora, para que a doutrina de Cristo não seja difamada. Isso fica muito claro em Tito capítulo 2. O nosso bom procedimento visa que o nosso testemunho seja autenticado diante das pessoas. Esse é o objetivo. É isso que nós devemos ter em mente, mas isso não substitui a nossa dedicação, nossa devoção e nossa voluntariedade na igreja local. E eu vou dizer por quê. Paulo no capítulo 14 de 1 Coríntios diz que tudo que nós fazemos é para edificação, deve ser para a edificação do corpo de Cristo. O seu bom trabalho lá no seu setor onde você trabalha, o seu bom comportamento lá na escola que você está, o bom comportamento na sua vizinhança onde você mora, o seu bom comportamento na comunidade, na diversão, quando você se junta com amigos para jogar bola, para jogar dominó, seja para jogar videogame, seja o que for, o seu bom comportamento não edifica a igreja de Cristo. Lhe coloca como um bom servo, como um bom testemunho no mundo lá fora, e é bom que tenha, porque você não tem uma vida aqui dentro e lá fora, mas em termos dos dons, não edifica a vida de Cristo. Vou dar um exemplo aqui para quem é, por exemplo, para quem é professor, e deve ser um excelente professor, sua vida deve testemunhar para que alunos que não são crentes sejam ganhos para Cristo, mas não edifica a igreja de Cristo o fato de você ser um professor na rede pública. Só edifica se você usar o seu dom para ensinar a palavra de Deus aqui na igreja, seja para bebês, seja para crianças, seja para adolescentes, seja para jovens, seja para adultos, seja para novos convertidos ou para crentes antigos. Se Deus lhe deu uma habilidade para falar, você pode usar dessa habilidade na sua profissão e ser um bom testemunho para a glória de Cristo, para o desenvolvimento do trabalho de Deus, mas isso não edifica a igreja. A igreja só é edificada quando você serve ela aqui dentro, ou dentro de um sistema que vai fazer a igreja local crescer. Então eu tenho me preocupado com algumas ideias que alguns crentes têm tomado ultimamente, de que o seu trabalho lá fora, o seu trabalho secular, o seu ministério. Não é. Você pode usar do seu trabalho para ganhar almas para Cristo, e deve ser assim. Porque se o seu trabalho, se o seu ministério é ser evangelista, você vai evangelizar no seu trabalho, no mercado, na bola,
onde você estiver, você vai exercer, porque é o seu ministério, não é só no seu trabalho. Isso tem sido algo que eu tenho visto. Alguns têm tomado isso de uma ideia missionária que está correta devido à situação. Por exemplo, existe alguns países onde o evangelho não pode entrar de maneira aberta. Então, uma maneira que as missões estão sendo feitas nesses países é que profissionais, missionários, que foram chamados para ser missionários, eles aderem a uma profissão e eles entram nesses países como profissionais e não como missionários. Mas o objetivo deles não é serem profissionais, é aproveitar isso para poderem ser missionários. Mas é porque o país que eles estão entrando não lhes permite ser missionários abertamente, e se eles forem descobertos, serão ou presos ou no mínimo expulsos do país. Então não vale esse tipo de situação para trazer para o Brasil, que é um país livre, que a gente pode pregar o evangelho e que nós podemos anunciar livremente e servir a igreja de Deus livremente. Quando Deus nos dá dons, é para usar para edificação da sua igreja. Devo ser um profissional, devo ser um estudante, devo ser um cidadão da melhor estirpe para o meu país, da melhor dedicação para a minha empresa ou para o meu setor de trabalho, da melhor convivência para a minha vizinhança, mas isso não substitui o chamado de Deus para eu servir a sua igreja com o dom que Ele me deu, por mais simples que seja, ou por menor que eu ache que ele seja, porque de fato ele tem uma grande importância na obra de Deus e no desenvolvimento do corpo de Cristo. Por isso, meu irmão, eu gostaria de encerrar hoje à noite fazendo uma pergunta para mim, para você e para todos que estão aqui. Como é que você tem servido a Deus e como você tem servido a igreja de Deus? Você viu, pastor, estamos na pandemia, tá, mas isso também não lhe impede. Se você quiser, tem como servir. Mas a pandemia, se Deus quiser, está passando. Em algum momento vai passar. E aí? A sua desculpa vai acabar. Como é que você vai servir? Porque a graça lhe foi dada. Deus lhe deu algo não para se gloriar, mas para se sentir privilegiado de servir. Mas deve servir. Deve se colocar à disposição. Hoje mesmo nós tivemos um exemplo, né? O pastor Neto teve uma complicação na sua casa, ele me ligou antes e a gente cantou a capela. É muito bom cantar a capela, mas seria bom que fosse programado a capela e não porque não temos quem toque. Se Deus lhe chamou para servir com música, sirva. Se Deus lhe chamou para servir ensinando, o sirva. Eu não sei, pastor, como é que Deus quer que eu sirva. Ore. Deus não deixa nenhum dos seus servos no escuro, se eles realmente querem servir. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que se espera de cada um como culto ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra e muito obrigado pelo desafio que ela nos traz. Pedimos que o Senhor ajude, que todas essas palavras estarreçam os nossos corações, a começar pelo pastor dessa igreja, e que nós possamos aprender mais do Senhor e nos colocar mais à disposição do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem concedido dons à Tua igreja. Maravilhosamente Tu tem chamado homens pecadores, mulheres pecadoras para servir no reino de Deus, a fim de que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Por isso nós pedimos que o Senhor trabalhe em nossas vidas. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós queremos passar nesse momento para nosso tempo de pedidos, e eu gostaria de aproveitar. Deixa eu ver onde é que está o meu programa. Acho que eu deixei aqui dentro. Espera.
Voar não voou, então... mas acho que eu dei uma de mágico. Tá bom, vamos ver o que é que eu consigo. Talvez acho que eu vou ter que pedir socorro à irmã Melanie, que ela mande de lá já tudo junto, inclusive o programa, para a gente poder fazer. Eu estou lembrando agora de cabeça, enquanto estão chegando material para mim, nós continuamos pedindo oração pela família da irmã Lídia, a irmã Lídia e sua família, o irmão Elisiário, a irmã Keila, seus irmãos Suzana e Elineto. Nós temos também pedido oração pelo irmão Benedito da Emanuel, a irmã Lídia e sua família da Igreja da Fé. Irmão Benedito pela sua cirurgia em janeiro, cirurgia de vista. Também eu gostaria de pedir oração pelas irmãs que estão aguardando bebês. Eu vou começar pelas missionárias Jael, Tâmara e também a irmã Karen. E aí nós temos as irmãs Évila, Suzana e a Adriana da Maranata também, que estão esperando e pediram que nós orássemos pelas suas gravidez. Também eu gostaria de lembrar a irmã Inês e sua recuperação pós-cirurgia. Ela tem sentido dores, então orem para que isso possa ser visto. A irmã Ana continua pedindo oração pela saúde da sua família e agradece também a proteção de Deus à sua irmã Delva, mas continue orando pela saúde da família da Ana. E eu gostaria de incluir aqui também, falando ainda de saúde, a irmã da irmã Luziette, da irmã Anne, a Lucy. O irmão sabe que ela está fazendo um tratamento de vista. Eu gostaria também de pedir oração pelo irmão Francisco Barros, pela sua saúde, que os irmãos lembrem desse senhor da nossa igreja, lá da Cidade do Povo. Não esqueçam o Alain, o sobrinho da Eliette, e também da sua irmã, a Beth, que precisam fazer uma cirurgia. Lembre-se da irmã Rose, esposa do pastor Hernandes, tem feito fisioterapia para se recuperar de um princípio de AVC. A irmã Lúcia pede oração, ela tem pedido toda quinta-feira pela sua irmã Iris, e a palavra é meio difícil, fibromialgia, é isso? Estou certo? Fibromialgia, obrigado, tá certo? Pela saúde da Iris. Eu gostaria de pedir oração pela família Modesto, é a família do Renato. Eles pegaram Covid, mas principalmente para a Verônica, ela esteve ruim esse início de semana, tem estado melhor, está sendo feito tratamento em casa, mas eles pedem pela saúde da mãe da Verônica, a dona Valdira, que ela também está, digamos assim, sobre tratamento e precisando muito da graça de Deus, já por causa da idade. Também eu gostaria de pedir o consolo para a família Reis, que é a família do irmão Assis, irmão Reis, irmão Eliezer, da irmã Aldione e outras irmãs que eu não lembro o nome, pelo menos mais duas eu não lembro agora, mas Deus chamou para si, promoveu a irmã Aldira, e também pelo pai, que ficou, era uma família completa, e agora Deus levou a esposa. E eu gostaria que os irmãos orassem pela equipe de 2021, que é a equipe que irá enfrentar esse novo ano também com bastante, digamos assim, incógnitas e indefinições. Eu gostaria de pedir oração. A irmã Conceição está pedindo oração pela sua turma, que está participando hoje. Então, boa noite a irmã Iraci, a irmã Conceição, a irmã Maria Chainha, a irmã Marilu, tá bom? Vocês estão aí, sejam abençoadas e que Deus abençoe vocês. Então, ela pede por essa turma, pela saúde, pede a oração pela saúde da Nilcilei. A Maria Lúcia, eu creio que aqui nós estamos falando da Maria Lúcia Barbosa, né? Melanie, né? A Maria Lúcia Barbosa, né? Que eu creio que seja a mãe do irmão, do pastor Neto, né? Não, porque tem Maria Lúcia aqui, então caso a irmã Lúcia atrás. De Canessa Rosa, tá certo, ok. Sim, eu estou num outro pedido, foi mal,
O Nai me falou isso, eu que peguei errado aqui. Mas de qualquer maneira, vamos lá. Eu ia confundir. Se tiver aí, obrigado também. Vamos lá. O irmão Rony está pedindo oração pela sua família e pelo seu pai, né? E o pai... É pai e esposa. Deixa eu ver. Eu acho que no caso deve ser o pai e a mãe, né? Família e por sua esposa. Ok, tá bom. Então, deve estar pedindo pelo pai, pela mãe e pela esposa. Ok, vamos lá. A irmã Conceição está aqui agora, vem, né? Pede oração pela sua mãe, irmã Iraci, e ela não está bem de saúde, agora a sessão de hoje, tá bom? A irmã Maria Chaim agradece porque seu esposo começou a andar sozinho e pede orações também por ela. A irmã Marilu pede por sua saúde e agradece a proteção de Deus para todos de sua família. Então esses são os pedidos de hoje à noite, tá bom? Então graças a Deus por essas pessoas que estão fazendo os seus pedidos. E eu gostaria, antes de cantar o cântico final, né, só agradecer a Deus e também as pessoas que estão conosco. Eu vou falar rapidinho o nome delas aqui, ou pelo menos das inscrições que estão conosco, para que os irmãos que estão aqui presentes possam saber os irmãos que estão aqui conosco. Ok, então é outra coisa. Então a irmã Raimunda Costa, ela agradece a Deus pelas bênçãos que tem recebido e pela proteção de Deus. E também a irmã Conceição ainda pede oração pela irmã Mira, né, a mãe da irmã Marinalva. Ela vai fazer uma cirurgia de vista, dona Mira. Ok. Então esses são os nossos pedidos que vieram pela internet. E eu gostaria de agradecer conosco estão o irmão Mano Oliveira do Pará, Rones Mais Família, a irmã Conceição e a sua turma, o irmão nosso vizinho, irmão Nunes aqui ao nosso lado, a Sionilde está conosco também, o Edson e família, a irmã Luísa Amorim, o irmão lá da Igreja da Fé de Manaus, lá de Manaus, Pedro André Silveira, a nossa irmã Mariana Carvalho, a dona Cecília, dona Graça Furtado, imagino também possivelmente a família do Sancler aqui conosco, e como eu já falei, a irmã Raimunda Costa, a Anne está aqui conosco também, o pastor Raimundo Nonato está aqui. Eu não sei se vai dar aqui, depois que a gente colocar a imagem para o auditório, você vai dar para ver. Pastor Nonato, se o senhor estiver me escutando, você olhe bem lá atrás, tá bom? Que você vai ver a sua família lá atrás, tá bom? Lá no último banco. Para o senhor, talvez, não sei se é lado esquerdo ou direito. Agora não dá para lembrar não, acho que é lado direito mesmo. Pois é, aqui tem a família do Sancler está aqui conosco também. Tião e Maria José estão aqui conosco também. E aqui tem a irmã da Shalom, a irmã Ida Délia, e quem sabe também a sua família está conosco. Então nós agradecemos todos vocês que estão nos assistindo pela internet, que Deus abençoe vocês. Eu espero que vocês estejam sendo edificados pela programação aqui da nossa igreja. Vamos terminar cantando aquele cântico: ó Salvador amado, a ti entregar-me vou, porque na cruz mostraste o amor que me salvou. Ó Mestre, dá que eu prove maior consagração, em meu viver, em meu agir, é teu meu coração. Vamos cantar. Cantemos. Ó Salvador amado, a te entregar-me vou, porque na cruz mostraste o amor que me salvou. Ó Mestre, dá que eu prove maior consagração, em meu viver, em meu agir, é teu meu coração. Vamos cantar de novo? Ó Salvador amado, a te entregar-me vou, porque na cruz mostraste o amor que me salvou. Ó Mestre,
Vamos orar, amados irmãos, e vamos assim encerrar a transmissão dessa noite. Oremos. Amado Deus e Pai, somos gratos pelas Tuas bênçãos e nós agradecemos tudo que foi feito aqui em Teu nome e ainda o culto que vai continuar nos lares e o tempo de oração aqui. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, obrigado pela Tua boa mão, obrigado porque o Senhor é maravilhoso, obrigado porque o Senhor responde às nossas orações. E assim nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Ok, amados irmãos, só lembrando que a partir do dia 1º de novembro nós voltamos a ter os nossos cultos presenciais noturnos aqui, já com a ceia do Senhor. Então deem uma boa noite, acenem para os irmãos que estão nos assistindo, uma boa noite, que Deus abençoe todos vocês. Continua no seu lar a programação e nós continuamos aqui.